Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês, meus bens? Sim, todo mundo feliz, né? Dia das Mulheres, dia nosso, palmas para nós. Uhul! E neste dia tão especial, a gente vai dar continuidade ao programa, né, de Olho na Carreira. Convido agora o nosso coordenador, Paulo Henrique, para convidar o nosso palestrante, né? Vai lá, chefe, é convite em cima de convite. Convite em cima de convite, mas bem rapidinho, certo? Mais uma vez agradecer aqui a presença de todos. Reforçar, vamos sim, esse convite para que todos se inscrevam e participem, vamos sim, dessas programações do De Olho na Carreira e muitas outras que vão vir, né? Então, vamos sim, eu tenho assim uma enorme satisfação e alegria, né, de convidar agora um grande amigo, colega de trabalho, de profissão, e também vamos sim que a gente compartilhe também a gestão da SONAF, que é a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, que é a Regional Ceará, que é o Bruno Lima, né? O Bruno, que está compondo nossa grande equipe de professores e vem para somar e multiplicar a grandes alegrias e grandes conquistas aqui para o nosso curso. Aproveitem bastante, tá bom, Bruno? Vamos lá. Boa noite a todos, pessoal. Sinto decepcioná-los, mas eu já estou de pé, tá bom? Então, não esperem muito mais do que isso, tá bom? O bom da logística aqui do auditório é que favorece todos poderem me ver, né? Se fosse um mais tradicional, talvez alguns lá atrás estariam um pouco desprivilegiados, mas faz parte da nossa realidade, né? Agradeço, em nome da professora Luciana, do PH, o convite, tá bom? Para a gente poder falar sobre essa temática, né? Testes funcionais na análise do movimento. É uma temática bastante ampla e, para a gente não ficar aqui se estendendo muito na conversa, pelo tempo que nós temos, eu selecionei alguns testes para fazer esses comentários, né? Que nós temos aqui propondo, né, para esse nosso momento, mas claro, né, nos corredores, nas aulas, os alunos que fazem disciplinas comigo, módulos comigo ou não, nos nossos encontros aqui na Unifor que tiverem dúvidas ou tiverem interesse, né, em buscar mais informações ou se aprofundar nessa temática, podem ficar à disposição para me encontrar e conversar em outros momentos, tá bom? Primeiro, pessoal, antes da gente entrar no teste funcional em si, ou nos testes funcionais, a gente primeiro tem que entender um pouquinho dessa pirâmide da hierarquia motora, tá bom? A projeção aqui acabou ficando um pouquinho escura, mas a gente vai conseguir entender facilmente. Essa pirâmide, ela tem 2 andares que se subdivide, na verdade, em 4, tá bom? Porque os 2 primeiros andares são de capacidades motoras, mas a primeira, né, é a condicionante e a segunda a coordenativa. Os outros 2 andares são as habilidades motoras, show, PH, que também se subdivide em habilidades fundamentais e habilidades especializadas. A gente vai construir nesse primeiro slide essa pirâmide no modelo tradicional, de baixo para cima, e no próximo slide a gente vai fazer o inverso para meio que fixar e entender melhor essas informações. As habilidades motoras condicionantes, pessoal, elas são determinadas pelo nosso código genético. A gente classifica em força, resistência, flexibilidade, velocidade e agilidade. É claro que você, aos 5 anos de idade, não tem o mesmo nível de força que aos 30, aos 20, aos 40 anos. Mas o seu código genético determina um nível de força, flexibilidade e assim por diante que você, de forma natural e, lícita, né, sem usar esteroides anabolizantes ou qualquer outro tipo de substância que lhe promova um desempenho não natural, uma performance não natural, você vai ter esses seus níveis atingidos aqui pelo seu código genético e a sua dedicação ao seu treinamento, ok? Com essa base, a gente consegue chegar nas capacidades coordenativas. Alguns estudos relatam mais de 20 ou 30 capacidades. Não é o nosso objetivo aqui ficar pontuando cada uma, apenas apresentar algumas delas, né? Eu elenquei aqui destreza de dedos, coordenação multimembros, tempo de reação,
equilíbrio, né? Equilíbrio ou também outras, como por exemplo, estabilidade. Então, a capacidade que você tem de realizar movimentos que envolvem vários membros, o seu tempo de reação entre você receber um estímulo, né, e iniciar a sua resposta motora adequada a esse estímulo, a capacidade de você manter o seu centro de gravidade, né, dentro da sua base de apoio para aquela realidade da tarefa que você está realizando, são todas exemplos de capacidades coordenativas. Uma vez que nós temos essas capacidades, a gente consegue elaborar, desenvolver, realizar os nossos movimentos. As habilidades motoras nada mais são do que os movimentos, só que a gente divide em movimentos fundamentais e movimentos especializados. As habilidades motoras fundamentais, pessoal, são os padrões de movimento que nós naturalmente vamos adquirir na capacidade de realizar à medida que a gente percorre os estágios do desenvolvimento e crescimento motor, desde que você não tenha nenhum tipo de atraso ou déficit neurológico. Então, eu coloquei aqui numa pequena sequência inicial, só para a gente poder ilustrar. Então, a sua primeira forma de locomoção independente é rastejar, porque você ainda não tem capacidade de sustentar o peso do seu próprio corpo. À medida que você vai desenvolvendo, né, você vai ficando em 4 apoios para engatear, depois você anda, quando você consegue ficar em bipedestação, e aí, à medida que você vai percorrendo esse desenvolvimento motor, você chega a padrões mais avançados, como agachar, puxar, empurrar, alcançar algum objeto, trazer esse objeto até você, de acordo com as necessidades. Quando você aplica essas habilidades motoras fundamentais, seja isoladamente ou em conjunto, numa situação específica, muitas vezes voltada para performance e desempenho, você está diante das habilidades especializadas, que são muito estudadas no meio esportivo de desempenho, né? Então, correr, saltar, chutar, arremessar, agarrar, nadar, dentre outras habilidades que são características, gestos esportivos específicos de algumas modalidades, representam essas habilidades motoras especializadas. Construímos nesse primeiro slide no modelo tradicional, e a gente vai construir agora no próximo, invertendo essa ordem de cima para baixo. E aí, né, a gente acaba tendo essa fama de ser o país do futebol, mas para fugir um pouquinho dessa realidade, né, eu trouxe uma outra modalidade que me desfavorece muito, né? O basquete. Então, nós temos aqui um atleta, o Stephen Curry, né? Ele está realizando uma habilidade motora especializada, que é um arremesso no basquete. Ok? Mas para ele realizar essa habilidade motora especializada, que leva o nome de arremesso, ele precisa de pelo menos uma, né? Óbvio que é um conjunto, mas ele precisa de pelo menos uma determinada habilidade motora fundamental, que é empurrar. O arremesso nada mais é do que você empurrar um objeto para longe, só que não para qualquer local. Você vai empurrar essa bola dentro de um padrão de movimento direcionado até um certo alvo para que o seu time tenha uma pontuação e você possa vencer o adversário. Realizar esse arremesso, que envolve o empurrar, exige, dentre outras capacidades coordenativas, a coordenação multimembros. Porque antes desse atleta, de fato, arremessar a bola, ele tem que fazer um movimento de agachamento que vai coordenar membro inferior, superior, tronco, para depois ele saltar e no salto ele conseguir realizar esse arremesso. E, obviamente, para conseguir finalizar todo o gesto, ele precisa de força. Ele vai estar a uma certa distância da cesta e ele precisa de uma força para que a bola atinja o alvo. Então, nós temos essa pirâmide da hierarquia motora, construímos tanto de baixo para cima, como de cima para baixo agora nesse momento. Entendendo isso, a gente consegue entender uma das definições que você pode encontrar na literatura do que é um teste funcional. Um teste funcional, ele vai ter essas 3 características. Não necessariamente as 3, mas ele vai ter um combinado dessas 3 características. Ele é um teste que simula uma habilidade motora. Então, você vai pedir para o indivíduo fazer um agachamento, um salto, um arremesso, algum movimento, seja ele fundamental, seja ele especializado. Ele também é um teste funcional quando ele utiliza uma tarefa que exige uma determinada capacidade motora desse indivíduo. Como a gente vai ver aqui ao longo da aula, ao longo da palestra,
Alguns testes eles criam situações que não faz parte do nosso dia a dia, como, por exemplo, o Y-Balance Test. O indivíduo ele vai ficar em apoio unipodal e vai fazer 3 direções de alcance que não representam uma situação natural do nosso dia a dia. Mas esse Y-Balance Test exige equilíbrio dinâmico. Então, é uma tarefa que exige uma capacidade motora. Tudo isso, seja esse teste que simula uma habilidade ou que exige uma capacidade, ele serve para você analisar dados. Você coletar dados de forma qualitativa. O pessoal de Python não está sabendo muito disso, que vai cair na prova de sexta-feira agora, né? Ou dados quantitativos. Ou seja, você vai olhar o movimento e vai dizer se esse movimento foi feito com boa qualidade ou não. Ou você vai quantificar, né? Dar uma métrica para aquele movimento. Então, um teste funcional, ele vai simular uma habilidade, avaliar uma capacidade para coletar dados quali e ou quantitativos. Dito isso, uma vez que a gente entendeu o conceito de testes funcionais, a gente agora pode estudar um pouquinho o que a literatura científica nos diz sobre esses testes. Existem vários, né? Existe um maior número de testes funcionais para membro inferior e alguns poucos para membro superior. Pelo nosso tempo, eu me limitei a trazer aqui alguns exemplos, né, de informações da literatura de testes funcionais para membro inferior. Ok? Mas, como eu falei, quem tiver dúvidas ou quiser se aprofundar nos de membro superior, a gente pode conversar extra palestra. Ok? O primeiro teste funcional de membro inferior nada mais é do que o agachamento em apoio unipodal, o Single Leg Squat Test. Né? Você pode utilizar o agachamento unipodal como exercício na nossa reabilitação, no nosso treinamento, né, como fisioterapeuta, mas ele também pode ser utilizado como um teste funcional. E eu escolhi ele para iniciar porque ele é o teste mais simples que você pode realizar de forma funcional. Basta você ter um indivíduo disponível e um terreno plano. O teste nada mais é do que o indivíduo ficar em apoio unipodal sobre o membro que você vai avaliar e realizar um semi-agachamento de 60 graus até 60 graus de flexão de joelho e voltar à posição inicial. Dentro desse movimento que ele vai realizar de 3 a 5 repetições, o avaliador, né, vai estar coletando dados da qualidade desse agachamento em relação a compensações de tronco, de pelve, de membro inferior e a própria manutenção do equilíbrio, ou se ele chega a perder o equilíbrio e ter que apoiar o outro membro no solo. Ok? Esse teste tem boas medidas de confiabilidade intra e interavaliador. Para quem não está muito familiarizado com esses nomes, confiabilidade intraavaliador é o teste produzir resultados consistentes quando o mesmo avaliador aplica esse teste em diferentes momentos no mesmo paciente. Então, eu poderia avaliar a professora Luciana hoje, amanhã e sexta-feira, e eu iria encontrar os mesmos resultados, confiabilidade intra. E a interavaliadores são quando 2 avaliadores vão aplicar o teste em momentos diferentes, obviamente, e os 2 avaliadores em momentos diferentes vão encontrar resultados consistentes. Por isso que é confiabilidade interavaliadores. O que é que a literatura nos diz sobre... Esse é um teste muito utilizado, porque é muito simples, como eu já falei para vocês. O que é que a literatura vai nos trazer de informações, tá bom? Esse artigo aqui... Acabou. Esse artigo aqui, ele fez uma análise se o nível de experiência do avaliador influencia na análise e qual variável ou quais variáveis estão mais associadas com o desempenho. Ou seja, se tem uma variável que eu consigo detectar, se ele apresentando, ele tem um melhor ou um pior desempenho na execução desse teste. Eles viram que quanto mais experiente é o avaliador, ou seja, quanto mais tempo, né, o avaliador tem, né, de experiência com a aplicação desse teste, não necessariamente tempo de formação, mas tempo no qual ele costuma realizar diariamente esse teste, melhor é a confiabilidade, mais resultados consistentes ele vai identificar. E que alterações no plano frontal, principalmente do membro inferior, estão associadas com a qualidade do movimento. Eles identificaram mais especificamente, um termo que alguns alunos aqui com certeza vão saber identificar facilmente, eles identificaram que durante esse teste, o deslocamento medial do joelho, que a gente chama de valgo dinâmico, ele está associado com uma pior qualidade do single leg squat. Foi a principal variável associada com essa pior qualidade.
Esse valgo dinâmico, é o que a gente vê aqui nessa figura C, né? Ele vai ser caracterizado por uma força de reação do solo que vai passar lateralmente ao joelho, ou você pode entender de outra forma, né? Que o joelho vai estar posicionado medialmente, né, para dentro dessa força de reação do solo, né? Então aqui a gente tem uma posição que seria a força de reação do solo passando, né, medialmente ao joelho, que caracteriza um pequeno varo, esse joelho deslocado mais lateralmente, a figura B, que seria um varo dinâmico, né? Durante o movimento o joelho se desloca lateralmente, e a figura C, esse deslocamento medial, né, que faz com que a força de reação do solo, que é essa setazinha aqui amarela apontando para cima, esteja localizada lateralmente ao joelho. Então, parece que o single leg squat é um excelente teste para identificar o valgo dinâmico, e esse valgo dinâmico está muito associado com a pior qualidade desse movimento. E aí alguns estudos foram feitos para tentar identificar quais possíveis variáveis estão associadas com a ocorrência do valgo dinâmico durante diferentes testes funcionais, incluindo o single leg squat, tá bom? Esse estudo aqui, publicado por um grupo, né, de fisioterapeutas brasileiros, ele fez uma revisão sistemática com meta-análise, um desenho de estudo que é considerado o melhor desenho de estudo para você levantar informações na literatura. Eles identificaram que a limitação de dorsiflexão do tornozelo, ou seja, um indivíduo que tem uma menor capacidade de realizar essa dorsiflexão, seja em cadeia cinética fechada ou em cadeia cinética aberta, essa limitação de dorsiflexão está associada à ocorrência de um maior valgo dinâmico durante a realização de diferentes testes, tanto de salto, como também incluindo os testes de agachamento em apoio bipodal, como também em apoio unipodal. Então, uma das variáveis que está associada à ocorrência do valgo é a limitação de dorsiflexão do tornozelo. Esse outro estudo ele teve uma proposta semelhante. Ele quis identificar quais variáveis estão associadas com o valgo dinâmico em mulheres atletas, só que, na verdade, ele identificou a relação da força da musculatura do quadril, mais especificamente dos abdutores, extensores e rotadores laterais do quadril, o que o fisioterapeuta Thiago Foucault, em um dos seus artigos publicados na JOSPD, chamou de grupo posterolateral do quadril, né? Que vai incluir aí abdutores, extensores, rotadores laterais ou rotadores externos, da forma como você queira chamar. Esse estudo avaliou essa relação da força do quadril com o valgo dinâmico, tanto em testes de agachamento como de salto. A gente ainda vai comentar sobre os testes de salto, o teste de salto, mas eu já vou adiantar essas informações agora para não ter que repetir quando a gente chegar, não ter que repetir esse estudo quando a gente chegar nos testes de salto, ok? Então, o que foi que eles identificaram, né? Nessa meta-análise aqui, embora não esteja dando para, principalmente vocês que estão um pouco mais distantes, não está dando para ler aqui, mas é a avaliação da força da musculatura do quadril durante a aterrissagem unilateral de saltos. Então, o indivíduo fazia um teste de salto no qual ele caía com uma perna só, né? Eles identificaram que tanto a fraqueza dos abdutores, dos rotadores laterais ou externos, né, e dos extensores de quadril está associado a um maior valgo dinâmico durante essa aterrissagem unilateral. Então, se você identificar esse valgo dinâmico durante testes que envolvam aterrissagem unilateral, vale a pena investigar a força da musculatura posterolateral do quadril, porque pode ser que ela esteja em déficit, favorecendo esse valgo dinâmico. Porém, quando eles identificaram quando eles avaliaram essa mesma análise entre a força desse grupo muscular com a mesma aterrissagem do salto, só que agora bilateral, ou seja, o indivíduo, né, cair com os dois pés e fazer essa aterrissagem, eles não identificaram nenhuma associação, né? Então, não houve associação dos extensores, abdutores, rotadores laterais com a ocorrência do valgo dinâmico durante a aterrissagem bilateral. Aí você pode estar se perguntando, poxa, Bruno, beleza, estou entendendo o que você está querendo dizer, mas você começou falando do single leg squat. Onde é que vai entrar? É essa próxima meta-análise. Essa meta-análise é a que avaliou especificamente a relação entre a ocorrência do valgo dinâmico no single leg squat, né? E eles identificaram apenas a única variável que teve associação foi a força dos abdutores de quadril. Então, se você está diante de um paciente, seja ele atleta ou não, no qual você identificou que nesse semi-agachamento, em apoio unipodal,
o joelho se deslocou para dentro. Duas variáveis que vale a pena você investigar se ele tem ou não déficit é a amplitude de dorsiflexão do tornozelo e a força dos abdutores de quadril. Não quer dizer que todo indivíduo vai ter esses déficits, mas ele pode ter, vale a pena você investigar, porque se ele tiver, são duas abordagens que você vai ter que fazer intervenção no seu tratamento como fisioterapeuta. Ok? Esse estudo publicado na BMJ, uma excelente revista, né, de medicina do esporte, ele quis identificar se avaliar o valgo dinâmico, especificamente o valgo dinâmico, né, durante o single leg squat test, pode predizer o risco desse atleta desenvolver uma lesão no futuro. É um estudo que nós vamos comentar isso em PAIS 1, né, é um estudo que a gente chama de coorte prospectivo. Você pega um grupo de atletas e avalia o valgo dinâmico deles no início da temporada. Você acompanha por um tempo X, normalmente no esporte, eles fazem meia temporada ou uma temporada completa, né? E no final dessa temporada, nesse período de acompanhamento, você identifica quem se lesionou, quem não se lesionou. Então você tem esses dois grupos, os indivíduos que se lesionaram e os que não se lesionaram. Aí você pega os dados da avaliação na pré-temporada e identifica quem se lesionou tinha um valgo dinâmico maior ou menor do que quem não se lesionou. Em resumo, o que foi que eles encontraram? Os indivíduos que tinham maior valgo dinâmico no single leg squat tiveram 2 vezes maior risco de se lesionar durante a temporada. Porém, as medidas de acurácia diagnóstica, outra informação que nós também vamos comentar lá em um dos desenhos de estudos em PAIS 1, essa acurácia diagnóstica, que é meio que a variável que determina a capacidade desse teste predizer esse risco de lesão de forma consistente, não foi eficaz. Então, o teste, a análise do valgo dinâmico pelo single leg squat, não tem uma boa acurácia para você dizer o seguinte: o indivíduo tem valgo dinâmico, ele está mais propenso a desenvolver lesão. Então, isso não foi visto. Então, embora o teste ele seja uma excelente ferramenta, né, para o fisioterapeuta esportivo, mas também para o fisioterapeuta que trabalha com indivíduos com lesão traumato-ortopédica, identificar, avaliar a qualidade do movimento de semi-agachamento e, em cima disso, ver se ele tem uma restrição de dorsiflexão ou uma fraqueza dos abdutores de quadril, ele não serve para predizer o risco de lesão. Ok? Beleza. Fizemos esses comentários sobre o teste de semi-agachamento e passamos para um teste de salto, que é o Drop Vertical Jump Test, ou, né, a tradução não literal para o português, mas um teste no qual o indivíduo vai sair, né, como eu coloquei aqui na imagem. Né, ele sai de um step, né, ou um box de 30 centímetros de altura, ele literalmente, né, faz só uma passada para cair no solo imediatamente à frente do step, já fazendo um agachamento, né, para realizar um salto na máxima altura e depois fazer uma nova aterrissagem. Né? Então, esse é o Drop Vertical Jump Test. O teste se propõe a avaliar na segunda aterrissagem, né, no qual ele fez o salto na máxima altura. Essa segunda aterrissagem, né, é o que ele vai se propor a fazer a avaliação. E o que é que ele vai avaliar? Basicamente, o tipo de padrão de aterrissagem, né, se o indivíduo vai fazer a aterrissagem com o membro inferior mais próximo da extensão, ou se ele consegue realizar uma boa flexão de quadril, joelho e tornozelo, e também a ocorrência de deslocamento, seja lateral ou medial dos joelhos, que vai caracterizar o valgo ou o varo dinâmico. É um teste que também tem de moderada a excelente confiabilidade, né, numa correlação de análise cinemática, tanto bidimensional como 3D. Esse estudo ele teve uma proposta semelhante àquele do grupo de pesquisadores fisioterapeutas brasileiros. Eles quiseram investigar o quê? A limitação de dorsiflexão influencia esse padrão de aterrissagem do salto? Foi que eles identificaram. Indivíduos que têm menor amplitude de dorsiflexão realizam essa aterrissagem do salto com menor flexão de quadril, menor flexão de joelho, e o combinado dessas informações aqui gera um padrão rígido de aterrissagem. O que seria esse padrão rígido? Tá bom? É o indivíduo que faz a aterrissagem com o membro inferior mais próximo da extensão. Vou demonstrar aqui, né? Como se fosse
fazendo esse alto impacto, esse barulho maior que vocês identificaram. O indivíduo que tem um padrão flexível de aterrissagem, ele vai fazer uma maior flexão de quadril e joelho, e observem a diferença. Você basicamente não escutou o barulho da minha aterrissagem. Então, essa dorsiflexão limitada gera essa menor flexão de quadril e joelho, esse padrão rígido de aterrissagem. Com relação às compensações no plano frontal e horizontal, elas foram inconsistentes. Alguns estudos identificaram que a limitação de dorsiflexão está associada com o valgo e outras com o varo dinâmico. Outros identificaram com a maior rotação medial e outros com a maior rotação lateral. Então, compensações no plano frontal e horizontal, a gente não tem assim uma consistência de informações na literatura. O que a gente sabe é que, na aterrissagem de um salto bilateral, indivíduos que têm limitação de dorsiflexão tendem a apresentar menor flexão de quadril e joelho e esse padrão rígido de aterrissagem. E esse padrão rígido está associado com a maior força de reação do solo, que vai incidir no membro inferior desse indivíduo, e quanto maior a força de reação do solo, maior, né, a sobrecarga nas articulações. Tornozelo, joelho, quadril, consequentemente, maior o risco de lesão. Okay? Embora não tenha sido a proposta desse estudo investigar o risco de lesão. Mas, por outras informações que nós temos na literatura, essa maior força de reação do solo está associada com maior risco de lesão. Esse estudo, ele não é tão recente assim, foi publicado, como eu estou colocando aqui, em 2015, no American Journal of Sport Medicine, foi publicado pelo Timothy Hewitt, que é considerado por um site, né, que faz essa avaliação por uma certa métrica, se eu não me engano, acho que é o Landscape. Ele é considerado hoje o maior pesquisador do mundo em lesões do ligamento cruzado anterior. Né? Nesse site, você coloca lá vários tipos de filtros e você consegue identificar quem é o profissional que mais pesquisa sobre aquele assunto. Ah, eu quero saber quem mais pesquisa sobre enfisema pulmonar. Vai estar lá. Tá bom? Então, é um site que vocês podem identificar quais são as referências aí de autores, de pesquisadores sobre um determinado assunto. E ele publicou esse estudo aqui em 2015 e ele identificou que durante esse... Aqui são imagens do próprio artigo, tá bom? Que ele publicou no American Journal of Sport Medicine. E ele identificou que durante a aterrissagem, né, desse teste, do Drop Vertical Jump Test, os atletas que, na pré-temporada, apresentavam maior valgo dinâmico, tiveram maior risco de lesão, né, lesão do ligamento cruzado anterior, durante a temporada. Então, se por um lado o single leg squat não demonstrou capacidade para predizer risco de lesão, o Drop Vertical Jump Test tem essa capacidade com boa acurácia diagnóstica. Agora, tem um detalhe. O single leg squat, ele identificou o risco de lesão geral do membro inferior, de tornozelo, de joelho, de quadril, lesão muscular, lesão ligamentar e assim por diante. Esse estudo aqui do Timothy Hewitt, ele investigou apenas o risco de lesão do ligamento cruzado anterior. Então, não serve para você, o pessoal de PAIS 1 vai entender, generalizar o resultado para lesão de isquios tibiais, para entorse de tornozelo, para dor patelofemoral e assim por diante. Foi específico para uma situação que era a lesão, ruptura do ligamento cruzado anterior. Okay? Chegando no penúltimo teste que nós temos para comentar, é o Y-Balance Test, eu até comentei aqui um pouquinho com vocês no início. Ele é um teste que ele vai exigir que o paciente faça isso. Né? Por que ele leva o nome de Y-Balance Test? Porque o paciente ele vai estar no centro de um Y, literalmente por conta disso. Né? O membro avaliado é um membro que está em apoio no solo. No caso dessa imagem aqui, dessa modelo, o membro que está sendo avaliado é o membro inferior direito, embora o alcance no teste seja realizado com o membro esquerdo. Então, basicamente, no teste, vou demonstrar aqui com o meu membro inferior esquerdo. Eu vou ficar como se fosse no centro do Y, vou fazer o máximo alcance com minha perna direita que eu conseguir na direção anterior, nessa sequência que eu vou mostrar para vocês. Depois, o máximo alcance que eu conseguir numa direção póstero-medial a esse membro, seguindo esse direcionamento do Y, que está sendo mostrado lá. E depois, o máximo alcance, que é o mais difícil dos três, por isso que é o último, na direção póstero-lateral, porque você vai ter que meio que fazer uma torção. Okay? E a gente vê em centímetros essa distância anterior, póstero-medial, no caso para esse membro aqui, né? E póstero-lateral. Ah, Bruno, mas ele está fazendo alcance com a perna direita, no meu caso aqui. Mas eu só estou fazendo esse alcance por conta do equilíbrio dessa perna.
Quanto melhor for o equilíbrio dessa perna, mais eu consigo fazer o alcance. Se não, esse alcance é curto. Então, eu toco com a perna, mas eu estou avaliando o equilíbrio dessa, que é a que está em apoio. Então, o teste também mostrou excelente, boa confiabilidade para os seus 3 alcances, né? Anterior, posterior-medial, posterior-lateral. E essa pontuação composta é uma fórmula que a gente faz, na verdade, é um cálculo que a gente consegue obter esse resultado, que a gente vai juntar os resultados dos 3 alcances e fazer uma divisão com relação ao comprimento do membro inferior que está sendo avaliado. Então, tem uma formulazinha, não é difícil, mas quando você faz algum curso de treinamento de teste funcional, a gente apresenta essa fórmula e apresenta como é que você calcula para você ter essa pontuação composta. Ok? Esse estudo também publicado por um grupo de pesquisadores brasileiros aqui, né, do nosso estado do Ceará, eles fizeram uma avaliação se o Y-Balance Test ele apresenta resultados correlacionados com um equipamento chamado Biodex Balance System, que é o equipamento padrão ouro para você avaliar equilíbrio. Como é que funciona esse equipamento? Como vocês estão vendo aqui, né? O indivíduo vai ficar apoiado nessa plataforma aqui, né, com uma perna só, numa posição específica, dependendo se é a perna direita ou esquerda. E o equipamento ele vai oscilar essa plataforma, sem o paciente saber. O paciente só vai reagir. Então, ora a plataforma oscila para frente, ora oscila para trás, ora oscila para a direita, para a esquerda, em sentido rotacional horário ou anti-horário. Ela vai oscilar de forma totalmente aleatória, para o paciente não saber o que vai acontecer e você reagir na hora, né? Então, foi que eles perguntaram, ora, se o Y-Balance Test avalia equilíbrio dinâmico e o Biodex Balance System também avalia equilíbrio dinâmico, eu vou fazer um teste e o resultado de um teste vai estar associado com o resultado do outro teste. Qual foi o ponto de partida deles? Um pior desempenho no Y-Balance Test vai gerar um pior desempenho no Biodex Balance System. E o contrário, um melhor desempenho no Y vai gerar um melhor desempenho no Biodex. Mas não foi isso que eles encontraram. Eles não observaram correlação entre o desempenho do Y e o desempenho do Biodex. Ou seja, não é porque o indivíduo teve um pior desempenho aqui, que ele também teria um pior desempenho aqui. Às vezes acontecia o contrário. Pior no Y, mas um bom desempenho no Biodex. Ah, Bruno, por que então você está dizendo que o Y-Balance Test não serve para avaliar equilíbrio? Não, não é isso. Quais foram as considerações que depois, conversando com esse grupo de pesquisadores, eles identificaram que o estudo já tinha essa que a gente chama de probabilidade pré-teste para você encontrar esse resultado. O Y avalia o equilíbrio de forma ativa. O indivíduo sabe que ele tem que fazer primeiro o alcance anterior, depois o póstero-medial e depois o póstero-lateral. Então, ele sabe o que tem que fazer, ele literalmente só coordena o seu equilíbrio para fazer isso. O Biodex ele não sabe. Ele sabe que em algum momento a plataforma vai oscilar. Ele espera a oscilação acontecer para ele se reequilibrar em cima da oscilação. Então, um avalia o equilíbrio reativo, o outro avalia o equilíbrio ativo. Então, quando você pega componentes diferentes do mesmo construto, é natural que você não encontre correlação e associação. Então, aqui a gente tem que ter a seguinte interpretação. Não há correlação de desempenho, o que não quer dizer que o Y-Balance Test não sirva para avaliar equilíbrio. Ele serve. Você só não pode, pelo resultado desse teste, supor e predizer o resultado do padrão ouro. Se você quiser ter o padrão ouro, você precisa fazer para ter o seu resultado. Ok? Beleza, esse estudo ele teve uma proposta interessante também. Ele quis avaliar o seguinte, será que a qualidade do movimento do indivíduo durante o alcance, né, eles focaram aqui apenas o alcance anterior, está relacionado com o desempenho do Y-Balance Test? Porque é o seguinte, né, o Y ele vai avaliar esse equilíbrio, né, para você ver o alcance que o indivíduo vai fazer. Mas será que se ele fizer esse alcance todo compensado, né, ou com uma qualidade mais adequada, essa qualidade está associada ao desempenho, ou seja, um teste realizado com um padrão de movimento com a melhor qualidade, está associado com o melhor desempenho nesse alcance? Essa foi a proposta desse estudo. E eles identificaram que não. Não é porque o indivíduo fazia ali, né, o alcance anterior todo alinhado que, obrigatoriamente, ele tinha um desempenho maior. Tá bom? Aí vocês voltam a fazer a pergunta, Bruno, então quer dizer que o teste não serve? Não é isso. O Y-Balance Test se propõe a avaliar o equilíbrio, sem se preocupar com a estratégia de compensação que o indivíduo vai fazer
para chegar nessa distância máxima. Por exemplo, é aceitável durante o teste que o indivíduo incline o tronco para qualquer lado. O que é que não é aceitável? Que ele levante o calcanhar do pé que está em apoio. Se ele levantar o calcanhar, ou se ele perder o equilíbrio e voltar, isso não é aceitável. Então, na hora que eu permito que ele incline o tronco para qualquer lado, eu estou perdendo qualidade. Só que não é a preocupação do teste. O teste não está preocupado em avaliar a qualidade. Ele quer ver o quanto o indivíduo consegue se equilibrar e reequilibrar para tocar na máxima distância possível. Então, novamente, é um tipo de situação que a probabilidade pré-teste do estudo já é favorável você não encontrar associação, porque o teste não está preocupado com qualidade, ele está preocupado apenas com o desempenho. Então, você não identifica associação, ok? Então, você não vai fazer o Y-Balance Test no seu paciente ou no seu atleta esperando que ele faça um movimento aqui todo alinhado. Deixa ele compensar. O importante é ele conseguir o máximo alcance no melhor equilíbrio que ele consiga dentro das estratégias de compensação. Eu coloquei esses dois estudos juntos porque eles tiveram, assim, avaliando variáveis diferentes, eles tiveram a mesma proposta. Eles quiseram identificar, beleza, eu fiz o Y-Balance Test, identifiquei indivíduos com pior desempenho e com melhor desempenho. Quais variáveis estão associadas com o pior desempenho? Para que, se eu identificar esse indivíduo na minha avaliação, eu saiba que eu tenho que intervir naquelas variáveis. E foram essas. Limitação da flexão do quadril, limitação do tornozelo, tanto flexão plantar como dorsiflexão, e a fraqueza, né, ou menor força do grupo posterolateral do quadril. Tanto a menor força dos rotadores laterais, dos abdutores e dos extensores. Então, se você aplicou o Y-Balance Test, identificou um pior desempenho nesse seu atleta, nesse seu paciente, vale a pena você investigar se ele tem limitação de flexão do quadril, se ele tem limitação do tornozelo e se ele tem déficit na força desses grupos musculares. Se ele tiver, você já sabe que, como terapeuta, como fisioterapeuta, você vai ter que intervir nessas variáveis para poder corrigir essas disfunções e contribuir para a melhora do desempenho dele. Ou seja, o teste, que é o objetivo toda avaliação, é o quê? Não é você pegar um dado, é esse dado guiar a tua tomada de decisão. Você fazer uma avaliação, ter um dado e não fazer nada com esse dado, você perdeu tempo. Você, fisioterapeuta, perdeu tempo e você gastou tempo do seu paciente. O dado tem que me dar um caminho. O indivíduo tem um pior desempenho, ele está me dando esse caminho aqui. Eu vou e avalio. O que eu identifiquei de alterado, você vai e trata. Esse é o objetivo. A melhor avaliação é essa. Não é que você tem 100 dados. É que você tem um dado que te guia para uma tomada de decisão. E o Y pode contribuir para isso. Chegamos na última categoria, tá bom? Para a alegria de vocês, né, e minimizar o desespero, já eu termino, tá bom? Não se preocupem. A gente tem esse Functional Movement Screen, ou simplesmente o FMS, ele é um conjunto de 7 testes, tá bom, pessoal? Não é um teste que você vai fazer. Você vai fazer 7 testes nessa sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que o protocolo ele preconiza, tá bom? Então, você faz um teste de agachamento, um teste de passo sobre uma barreira, né, no qual o indivíduo, essa altura da barreira é específica, de acordo com as características anatômicas do indivíduo, ele vai fazer esse passo, tocar o calcanhar e voltar. Ele faz um teste de avanço, um teste para avaliar a mobilidade de ombros, flexibilidade da cadeia posterior e 2 testes para identificar a força da musculatura do core, tá bom? Continha de matemática básica. Cada teste você vai classificar o indivíduo em nota 0, 1, 2 ou 3. 0 é se ele sente dor no teste. Não importa o desempenho dele, ele sente dor, você zera o teste do indivíduo. Aí eu vou lá para outro extremo. 3 é quando ele faz o teste seguindo todos os parâmetros que são recomendados pelo protocolo. Cada teste tem um parâmetro. Ele tem que fazer o agachamento mantendo o braço acima da cabeça, mantendo aqui uma linha paralela entre o tronco e a tíbia e ultrapassando aqui a flexão de 90 graus do joelho. Cada teste tem esses parâmetros. Se o indivíduo faz o teste e atinge todos esses parâmetros, é nota 3. Se ele faz compensando, é nota 2. Se ele não consegue fazer, é nota 1. Independentemente da situação, se ele faz sem compensar, se ele faz compensando, se ele não consegue fazer, mas ele sente dor, é 0. Tá bom? Então, você tem até 3 pontos, até 3 pontos, até 3 pontos. Aqui você avalia tanto a flexibilidade do membro direito como esquerdo, mas para a pontuação final do FMS,
você considera a melhor pontuação entre o ombro direito e o ombro esquerdo. A mesma coisa aqui para a flexibilidade da cadeia posterior. Aqui você tem mais 3 pontos, mais 3 pontos. 7 vezes 3, 21. Então, o teste, o protocolo, ele te dá uma nota que o paciente pode ir de 0, se ele zerar em todos os testes, se ele tiver 2 em todos os testes, até 21, se ele fizer o perfeito que ninguém faz, tá bom? Porque esse teste aqui, ele é um teste muito difícil de se realizar e praticamente todos os pacientes compensam, porque ele exige uma estabilidade rotacional do core, que é quase impossível você identificar um paciente com nota 3 aqui. E o teste estabelece uma nota de corte, tá bom? Então, 0 zerou todos os testes, né? Você tente o dor. 21 é o paciente perfeito, que conseguiu a nota máxima em todos. E você tem ali a nota de corte 14. O que seria essa nota de corte 14? Segundo o protocolo do FMS, indivíduos que têm uma nota menor do que 14, eles têm uma pior qualidade dos movimentos que estão sendo avaliados, dos movimentos e das capacidades que estão sendo avaliadas, e ele está no maior risco de desenvolver lesão. Indivíduos que têm uma nota maior do que 14 é o contrário. São indivíduos que têm uma melhor qualidade dos movimentos e das habilidades e estão em um menor risco de lesão. Mas será que isso é verdade? É o que a gente trouxe aqui para conversar com vocês. Antes disso, esse estudo ele identificou se tem uma relação entre o nível de atividade que o indivíduo faz, né, no seu dia a dia, a idade, o índice de massa corpórea e a pontuação do FMS. E ele identificou uma relação meio lógica, tá bom, pessoal? Ele viu que indivíduos fisicamente ativos, mais jovens, com menor IMC, têm melhor pontuação no FMS. E também identificaram que indivíduos fisicamente menos ativos ou sedentários, com idade avançada, né, ou com uma maior idade, não necessariamente idoso, né, mas com uma maior idade, que tem um IMC mais alto, tem uma menor pontuação no FMS. A gente sabe que idade, nível de atividade e o IMC vai interferir em padrões de movimento, em flexibilidade e, consequentemente, também vai interferir na pontuação do FMS. Então, esse estudo identificou uma lógica, né, algo que a gente chama de plausibilidade biológica, ele conseguiu encontrar essa comprovação estatística dessa plausibilidade biológica. Beleza. Esse estudo aqui ele foi publicado em 2018, ele foi meio que um divisor de águas para começar a quebrar essas místicas do FMS. Quando esse conceito ele começou a ser divulgado, eu me lembro, tá bom? Eu, Bruno, fui da primeira turma aqui de Fortaleza que fez esse curso aqui, porque antes ele só tinha nos Estados Unidos, depois foi para São Paulo, então quem tinha mais condição na época fez em São Paulo, e depois alguns educadores físicos, que o curso é tanto para educação física como para fisioterapia, tá bom? Quando eles fizeram em São Paulo, eles trouxeram para cá, né? E aí a primeira edição desse curso que teve aqui em Fortaleza em 2010, no meu primeiro ano como formado, eu me formei em 2009.2, então 2010 foi o meu primeiro ano como formado, eu fiz esse curso na primeira turma. Hoje eu não faria, e vocês vão entender por quê, tá bom? Então, esse estudo aqui, ele fez a seguinte análise. Beleza, o FMS vai fazer uma análise qualitativa. Eu vou identificar a qualidade do movimento e trazer uma nota aqui. Mas será que essa qualidade está associada com parâmetros biomecânicos? O que foi que esse estudo fez? Ele pegou parâmetros biomecânicos quantificáveis para cada teste. Por exemplo, um dos parâmetros que eu falei para vocês no agachamento é você manter um alinhamento paralelo entre o tronco e a tíbia, né? Um alinhamento paralelo entre o tronco e a tíbia. Isso normalmente está associado com uma flexão de joelho maior que 90 graus. Então, eles fizeram o seguinte: o indivíduo analisa segundo o protocolo. Tem nota 3, vamos ver se biomecanicamente ele fez uma flexão de joelho maior do que 90 graus, avaliando por cinemática 3D. Então, ele estabeleceu um parâmetro biomecânico quantificável para cada parâmetro qualitativo. O que é que você espera? Que a qualidade esteja associada com esse parâmetro quantitativo. Mas eles não encontraram isso. Então, eles identificaram que o FMS ele parece ser uma ferramenta que nem consegue avaliar de forma quantitativa aquilo que ele está te dizendo qualitativamente. Ou seja, eu estou vendo uma coisa, mas o que eu estou vendo não é uma verdade sobre o desempenho desse meu indivíduo. Então, é um teste que não serve, é uma avaliação que não serve, porque o que ele vai me dizer não vai me guiar na tomada de decisão correta. Ok? Mas esse não foi o principal motivo pelo qual eu disse que hoje eu não faria esse teste. O principal motivo é por conta desses... Depois vieram vários outros que só confirmaram, tá bom? Mas eu trouxe esse que ele foi o primeiro, publicado no Jornal Britânico de Medicina do Esporte, uma revista aí com fator de impacto de 11, uma das melhores revistas do mundo de medicina do esporte, que ele fez um levantamento sobre se o FMS, essa nota de corte menor do que 14 e maior do que 14, consegue predizer risco de lesão. E eles identificaram que não.
Você fazer o FMS, avaliou o seu indivíduo, ele tem uma nota de 10, pronto, ele está no maior risco de lesão, isso não teve acurácia diagnóstica. Então, a pontuação do FMS não foi capaz de predizer o risco de lesão desse seu atleta ao longo da temporada. Não é porque ele teve um melhor desempenho que ele não se lesiona. Ele pode se lesionar. E não é porque ele teve um pior desempenho que ele não vai que ele vai se lesionar. Ele pode também não lesionar. Então, esse estudo aqui mostrou que o FMS ele não tem acurácia diagnóstica para predizer risco de lesão. Então, eu gastei dinheiro num curso que a qualidade da sua avaliação não está correlacionada com a quantidade e que o que ele vende como o carro-chefe, que é predizer risco de lesão, não é verdadeiro. Eu gastei meu dinheiro. Tá bom? Que é algo que vocês aqui não vão fazer. Por quê? Porque vocês estão... Não porque eu, Bruno, estou dizendo isso. Mas em cada disciplina, em cada módulo que vocês estão fazendo, os professores estão ensinando a vocês. Estão ensinando aonde vale a pena você gastar seu tempo, sua energia e seu dinheiro, que você já está fazendo você, seu pai, enfim, o seu responsável já está fazendo esse investimento por você aqui e que você vai continuar fazendo na sua formação. Porque não se engane, depois que você formar... Depois que tiver formado, você vai ter que continuar fazendo investimento financeiro em você, ou o seu responsável. Porque você vai precisar se capacitar e fazer cursos de aprimoramento, tá bom? Para que você consiga sempre estar no seu melhor desempenho profissional para fornecer o melhor tratamento, a melhor avaliação, a melhor atuação em promoção de saúde para o seu paciente. Tá bom? Só que aí vale a pena você saber aonde vale a pena. Na verdade, é interessante você saber onde vale a pena você gastar o seu tempo, o seu recurso e o seu recurso, né, seja de tempo ou financeiro. Tá bom? Então, hoje eu não faria por conta disso. Hoje eu faria outros cursos que eu acabei fazendo depois, que se mostraram com uma boa capacidade, seja do ponto de vista de eficácia terapêutica, do ponto de vista de avaliação, com comprovações e evidência científica. Tá certo? Uma das propostas desse de olho na carreira é abrir essa luz, né? Girar essa chave na mente de vocês para que vocês já possam hoje saber que outros passos vocês vão ter que caminhar, né? E buscar na mente de vocês, na carreira, por enquanto ainda acadêmica e depois profissional de vocês. Era isso que eu tinha para falar para vocês, tá bom, pessoal? O pessoal que está fazendo disciplina comigo sabe que eu sempre costumo encerrar com uma frase. Não fiquem muito esperançosos, porque as frases acabam, então vai ter uma hora que não vai ter mais frase, tá bom? A vida é 10% o que acontece com você e 90% como você reage a isso, tá bom, pessoal? Muitas vezes a gente se prende só no acontecimento. O que aconteceu, que às vezes, pessoal, algumas coisas acontecem e não está no nosso poder de controle e decisão. A gente não vai ficar chorando por esse leite derramado e se remoendo naquilo que não está no nosso poder de decisão. Como eu vou reagir a isso? Aí sim. Aí eu consigo controlar. Aí eu consigo exercer uma modificação. Então, 10% é o que acontece, porque tem uma outra frase, vou me esquecer agora a pessoa que disse, que falou assim, sorte e azar acontece para todo mundo. Como você reage a isso é que diferencia quem alcança sucesso ou não. Então, o que vai acontecer de bom ou de ruim aí vai ser, em diferentes níveis, igual para mim, igual para vocês. Como você reage a isso para transformar essa dificuldade num aprendizado e numa ponte para o sucesso, é os 90% que você vai reagir. Tá bom? Muitíssimo obrigado, professora Luciana, ao convite. Muitíssimo obrigado a todos vocês que me aguentaram aqui nesse tempo. Principalmente os alunos de anatomia palpatória, que já me ouviram no AB e no CD da tarde, estão me ouvindo aqui no que seria o EF. Tá bom? Vocês ouviriam mais, não ouviriam? Bruno? Não, estou sem voz. Inclusive, essa água é para você. Muito obrigada. Meninos, esse momento é um momento, né, da gente interagir um pouco. Vocês têm alguma pergunta? Vocês têm algum questionamento? Vocês gostariam de ouvir um pouco mais do professor Bruno em alguma área específica? Alguma sugestão de curso? Né? Já que ele já disse aqui o que não fazer, o que fazer. Quem é de Paz 1 e Paz 4 não pode fazer pergunta que vai cair na prova de sexta. Tá bom? Perguntas, meninos? Minha Flor, a gente está sem o microfone sem fio. Tu podia vir aqui? Dá para ouvir a transmissão? Você falou do curso que você gastou seu tempo e seu dinheiro. Como a gente faz para que isso não aconteça? Uma delas vocês já estão fazendo, que é estar na melhor do país.
Vou ganhar aumento? Eu disse não, né? Mais trabalho, né? Mas uma dessas coisas você já está fazendo, porque você está não querendo fazer mexer, mas você já está partindo de um processo de construção de conhecimento diferenciado. Agora sim, independentemente da realidade que você está inserido, no seu caso, você parte de uma base muito boa, do quanto você também busca por fora, tá bom? Nem sempre o módulo, a disciplina, o professor vai te dizer 100% da verdade que existe, porque a verdade e o conhecimento ele é muito dinâmico. Hoje eu posso dar uma informação que mês que vem sai algum artigo, um conjunto de estudos que modifica, seja aumentando a confirmação daquilo que a gente já sabe ou dizendo que talvez não seja bem assim. Então, você estar numa instituição que é diferenciada e você ser diferenciado e buscar essas informações por fora, e quando eu digo buscar, hoje em dia, né, tem que ter um certo filtro com isso. Mas redes sociais são uma fonte de informação mais rápida. Não é todo perfil que vale a pena você seguir, mas alguns são muito bons, são fontes muito boas, né? Então, o quanto você consegue buscar essas informações e ir atrás dos seus professores, daquele seu professor que de repente disciplina o módulo, a disciplina que você se identifica e buscar um mentor dentro da faculdade, né? Te dá o caminho, porque também é aquela história, sozinho a gente chega até um certo ponto, né? Com a ajuda, seja de acadêmicos, né, ou de profissionais, você consegue ir mais longe. Mas respondendo a tua pergunta de forma assim, mais direta, é você se manter atualizado numa instituição que dá informação de qualidade e você se atualizar também por fora com ciência de qualidade, tá bom? Que é o que você... não sei qual é o seu período, o seu semestre, mas que a Unifor está construindo isso para você, para que ao final do 10º semestre você tenha essa capacidade. Tem um curso aqui, X, mas esse curso, o que é a literatura diz sobre esse curso? Diz isso, então vale a pena fazer esse investimento. Ou não vale. Então eu vou guardar esse dinheiro, não para viajar e gastar tudo no carnaval, mas para você fazer um investimento, às vezes vale a pena também, né? Mas não é essa a realidade agora. Para você fazer esse investimento em algo que vai te trazer uma melhor capacidade de você exercer a promoção da saúde com a fisioterapia no seu paciente. Okay. Quinto semestre, a pergunta dela foi sobre como saber no que investir. Não é isso? Você já tem uma pergunta que lhe dá um diferencial, porque no quinto semestre já está fazendo essa pergunta, o que é muito bom. Alguns esperam só no 9º, no 10º. Mais alguém? É porque não dá para ouvir na transmissão. Aí se tu vier aqui, eu ia te agradecer. Só um focinho, não vai dar. Linda, maravilhosa. Esses cursos de aprimoramento, né? É mais ideal ser feito durante a graduação ou no final da graduação? É mais ideal quando você tiver condições de fazer, independente se durante ou depois. O importante é fazer. Porque algumas pessoas dizem, por exemplo, que alguns cursos Sim. mais o currículo depois que você se gradua. É porque assim, existem alguns cursos que eles têm um nível de complexidade de informação teórico-prática maior. Isso de fato é verdade. Então, assim, dependendo do curso, não é que você precisa... Isso assim quando a gente fala curso de extensão e aprimoramento, né? Porque se for uma pós-graduação, você literalmente vai ter que esperar a graduação. Vamos partir do princípio que sejam esses cursos de aprimoramento, né? De extensão e aprimoramento. Dependendo da complexidade do curso e de qual período você está, isso não é barreira, mas pode ser que você precise esperar mais um pouco para ver alguns módulos que são a base daquele conceito para você aproveitar melhor. Porque também não... Assim, o ideal é você fazer e buscar. Mas se você ainda não teve a base, chegar lá e ficar totalmente perdido, isso acaba gerando assim, uma certa frustração na pessoa, porque ela sente que o curso não foi proveitoso. Não porque a informação não é válida, mas porque você não conseguiu absorver. Então, assim, dependendo da tua realidade, tem cursos que você já pode buscar e outros que você vai ter que amadurecer um pouco, porque é o processo do aluno de graduação, ele está como eu falei, né? Você vai se formar, mas você como profissional vai continuar passando por esse amadurecimento até o dia que você se aposentar, né? Então, na graduação, você vai passar por esse processo de amadurecimento. Então, dependendo desse amadurecimento e da complexidade do curso, você vai conseguir estabelecer esse filtro. Não, isso aqui já está dentro da minha capacidade de absorver tudo que está sendo transmitido. Isso aqui não, isso aqui eu ainda preciso esperar mais um semestre, ou esperar esse módulo, ou fazer primeiro esse outro curso de aprimoramento para depois chegar nesse curso de extensão. E aí algumas coisas não são preto no branco.
É um pouco cinza que você vai ter que ali analisar a sua realidade, analisar o que está sendo ofertado para você conseguir tomar essa decisão. Não é rápido. Às vezes você precisa fazer uma autoanálise também. Tá bom? Mas é fazer. Para a última pergunta, tá? Por causa do tempo. Vou para a última pergunta por causa do tempo. Tem mais alguém? Bruno, a única dúvida que eu tenho é sobre como que a comunidade científica está sobre a análise estatística de predição de lesão sobre os softwares que existem atualmente. Cara, excelente pergunta, e seria uma pergunta que daria margem para outra palestra, tá bom? Mas assim, não tem uma resposta totalmente definitiva, sim ou não, certo ou errado. Mas o que nós temos hoje é o seguinte: a maioria dos testes, vou colocar a realidade dos testes funcionais, tá? A maioria dos testes funcionais, eles não têm capacidade preditiva de lesão. São testes que conseguem analisar a qualidade ou desempenho, qualidade do movimento ou desempenho na tarefa, te dá informações que guiam a tua tomada de decisão, como eu falei ali, né? Alguns testes mostram que esse pior desempenho está associado a uma fraqueza dos abdutores. Então, guia a tomada de decisão para a atuação do profissional, no caso do fisioterapeuta, em estratégia de intervenção e tratamento, mas especificamente para o que você perguntou, predição de risco de lesão, de 100% de testes funcionais que a gente tem, menos de 10% hoje, de fato, tem alguma capacidade preditiva adequada para risco de lesão. Então, assim, é um campo e por isso que você encontra muitos estudos avaliando essas capacidades preditivas, porque como a gente ainda não identificou esses melhores testes, a gente ainda está buscando, né? Os critérios de retorno ao esporte para a LCA, por exemplo, Hope Test, os desempenhos no Biodex, no isocinético, o próprio Drop Vertical Jump Test, a gente tem alguns critérios pré-estabelecidos, mas com uma acurácia diagnóstica ali batendo na trave. Não ultrapassa ali o limite para você bater o martelo e dizer, pronto, esse conjunto de testes de fato é o melhor. Então, é margem ainda aí para boas pesquisas que a gente pode estar realizando aqui, né? Já que a gente tem material humano e estrutural para fazer aqui no campus. Gente, que bacana, né? Eu acho que vocês vão sair daqui hoje. Temos meninos do primeiro semestre, temos meninos do terceiro, temos meninos do quarto, do quinto, temos do 10º, temos do 9º, né? Então, temos aí um mix bem legal de alunos aqui hoje, como o Bruno falou, construindo essa carreira profissional de vocês, porque essa carreira se constrói a partir do momento que vocês entram na universidade. E eu acho que vocês, a cada dia dentro do curso, conseguem compreender e olhar o movimento humano de uma forma diferente, como é complexo. Hoje de manhã, os meninos do primeiro semestre estavam fazendo uma visita, né, dentro do NAMI e vivenciando o atendimento em pediatria, com um perfil, né, de funcionalidade específico, com características específicas. O Bruno, aqui agora à noite, traz um perfil de movimento completamente diferente, pensado aí para o atleta. E se vocês escutam a palestra e, de repente, se identificam, a idade de vocês tem como característica movimentos e funções que são diferentes da minha, que são diferentes da do Bruno, que são diferentes da professora Denise, da professora Maria Tereza, e por aí vai, né? Porque é essa própria evolução. E que bom que vocês vieram, né? A gente espera que esse momento ele tenha aberto a mente de vocês para vários raciocínios, tanto do que se refere à intervenção, como no que se refere à pesquisa. Eu não quero ser pesquisador. Ok, mas se você quer ser um bom profissional, você precisa ter consciência da importância dessa análise crítica para que vocês consigam ser efetivos no tratamento que vão propor para os pacientes. Tá? Cada dia mais, a gente convida vocês a esse olhar crítico. Não existem verdades absolutas. Essa semana mesmo eu disse que eu tenho os meus cadernos da graduação. Se eu for olhar, boa parte do que está escrito lá lindamente já não é mais utilizado. Não porque foi me ensinado errado, mas porque o conhecimento é dinâmico. E que bom que é assim, né? Então, agradeço a participação de vocês. Agradeço demais as duas professoras que vieram, representaram, trouxeram as turmas, né, de análise. Bruno, a gente trouxe um carinho, um agradecimento para você, né? Seja muito bem-vindo. Muitíssimo obrigado. E para os meninos que estão aqui, a gente tem o quê, Guilherme?
um vale kit, um vale brinde digital. Vocês assinaram a frequência, não assinaram? Qual é? Cadê, Juju? De que número a que número? Professoras, as duas, vão decidir um número de 1 a 90. Ixi, a Maria Tereza foi de cara no número 15. Quem é o número 15, Ju? Foi combinado isso aí. Número 15 não está aqui. 45, Juliana. Valha, meu Deus! Perdeu o brinde. 85. Cadê o Wanderson? Wanderson? O Anderson. É o Anderson. Meu filho, vem cá, você ganhou um brinde! Nem ele acreditou que ele ficou... Meu amor, o brinde ele é virtual. Acredite, você está recebendo agora. Virtual, você vai receber este brinde. Vai fazer. Muito bem. Você vai passar, você vai falar com o Guilherme ao final da palestra e ele vai te dizer que horas e que dia você vai pegar o brinde. Mas o brinde ele existe, acredite, tenha fé. Obrigado. Meninos, até o próximo mês. Um beijo grande. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado a todos, pessoal. Boa noite.